quero cumprimentar a Dona Ofélia Paião, o Sr. Capitão Carlos Manuel Paião e a Doutora Zaida Cardoso. O Carlos Paião foi alguém que infelizmente foi afastado do nosso convívio muito cedo, com 30 anos, no ano em que, portanto, em 1988, ele nasceu em 57, ainda não tinha completado os 31 anos, completá-los-ia no dia 1 de novembro, portanto, desse ano, e deixou-nos uma obra extremamente importante. O aparecimento do Carlos Paião naquele nosso universo, porque entretanto ele já tinha sido descoberto e iniciaria, infelizmente, aquela muito rápida carreira, mas o Mário Martins, que está aqui presente e que sem ele muitos não teriam notado, nem nós nos teríamos ouvido, e também porque está aqui o David Ferreira, que só estas duas presenças, se calhar para quem não é da música, é capaz de não dar valor a isso. Mas é preciso ser-se muito bom e ser-se muito importante. E naturalmente que os pais, a Dona Ofélia, o Sr. Capitão e a senhora sabem bem o que era o Carlos, o que representava o Carlos e o que a presença destes dois senhores, para além da senhora Maria Luz Rezende, naturalmente, significa em termos do que o Carlos Paião foi. Mas este livro, que acaba por ser um tributo, não querendo ser, porque é isso que é interessante e é isso que também nos ajuda a entender a personalidade do Carlos Paião. Eu penso que poderia ser o ponto de partida, e lendo o seu prefácio, que vem de uma senhora ilustre, a Dona Maria de Jesus Barroso Soares. As canções que Carlos Paião compôs ficaram na memória de muitos portugueses. Eram canções simples, muito bem elaboradas e chegavam facilmente ao coração das pessoas, que gostam de as repetir. E ainda hoje, muitos de nós nos lembramos dessas bonitas canções, da sua música e das suas letras. Penso que seria um ato de justiça dá-las a conhecer, apesar do seu autor já ter desaparecido, porque elas marcaram uma época que ilustram de certa maneira. Seria de justiça divulgá-las com maior frequência para chegarem também ao conhecimento dos mais jovens e acordarem nos mais velhos memórias dos tempos em que as viveu e as comprou. Eu acho que diz tudo, e diz sobretudo uma coisa que eu pensei, talvez porque li este prefácio e também porque li toda a história do Carlos Paião, escrita pelo Nuno Gonçalves. Eu gostaria de ver um espetáculo que tem tantas músicas, e músicas tão interessantes e ao mesmo tempo tão dispares e tão diferentes, mas que acabam por dar uma época e ser uma transição na nossa própria sociedade. Eu gostaria de viver, se calhar, num espetáculo, num musical. Por indicação pessoal, sugeri que este nosso encontro decorresse no Chiado, bem perto do espaço onde funcionou a editora Valentim de Carvalho. 2 dias de agosto de 1988 marcaram indelevelmente a nossa história contemporânea. O incêndio do Chiado e o acidente que silenciou por breves instantes Carlos Paião. Como ele próprio gostava de fazer, daquilo que de negativo a vida tem, há sempre uma lição positiva a tirar. Das cinzas de um fogo que consumiu matéria e espírito de Lisboa, renasceu um espaço cosmopolita. De um acidente nos curvamos perante a grandeza de um homem e a obra de um artista. Este intervalo é assim publicado no 30º aniversário da vitória do playback no festival da RTP. Penso que Carlos Paião pertence ao grupo dos portugueses unanimemente respeitados e amados pelo povo, cujas canções suspendem nos lábios com a saudade e a ternura pelo artista. Pretendi, pois, neste momento, circunscrever a nossa memória no ciclo da vida de Carlos Paião. O nosso músico nasceu na cidade dos Doutores, tendo sido também ele em medicina, sem nunca ter exercido. Passou a sua infância em Ilhavo e parte da meninice na costa de Lisboa até ao seu desaparecimento. De uma família de marinheiros e de músicos, transformou a vocação marítima na navegação noutros mares
e refinou os genes dos Paião para as melodias. Sempre me intrigou como é que alguém desaparecido com 30 anos poderia ter legado à música em Portugal e em português tesouros de fina composição, cujo valor acresce se pensarmos que não os reservou unicamente para si, mas foi pródigo em lançar talento pelos seus pares. Por outro lado, interrogava-me sobre o facto de Carlos Paião ter sido na sua composição sabiamente equilibrado, isto é, fazer um compromisso honesto com a música ligeira portuguesa e lançar sementes interessantes e disponíveis para os novos caminhos dessa mesma música. Foram estes dois polos, caros amigos, que me incentivaram a realizar este trabalho. Relativamente ao primeiro aspecto, penso que Carlos Paião é grande porque soube ser humilde. Persistentemente e corajosamente transformou uma vocação musical evidente num trabalho árduo, noite-desafio, com mais intensidade nas férias, tendo sempre na cabeça as suas canções, quer fragmentos de melodia, quer frases que se encaixariam na falha de algum texto ou ponto de partida para algum poema. Como Frederico Valério, não teria laivos repentinos de inspiração. Era inspirado por natureza, compondo com a mestria de quem faz com naturalidade o que trabalhou interiormente. Foi um operário da música e, como diria Alexandre O'Neill, minuciosa formiga, foi pondo na sua gaveta canções e mais canções. Quando recebeu, não sem dificuldade, Luz Verde da Valentim de Carvalho para editar, apresentou um vasto e variado número de cantigas, confirmando outro aspecto importante. Não pretendia o sucesso momentâneo, mas uma vida de trabalho na música que amava. Quanto ao outro ponto, creio que foi corajosa a atitude de Carlos Paião no que diz respeito ao âmbito da música ligeira. Interpretou e escreveu em português, para cantores portugueses e para os portugueses. Numa altura em que era moda o inglês, só o estrangeiro é que era bom, foi arriscada a cartada de Paião. Tendo sido visto primeiramente como um autor promissor e talentoso, sabendo que não tinha uma voz extraordinária, mas expressiva no que cantava e era também transparente, com a imagem que tinha, agarrou a oportunidade de ele próprio gravar o que escrevia, com simplicidade e verdade, notas de toda uma vida. O trabalho que tem nas mãos é fruto da investigação do homem na época e da obra do artista. É a minha visão, que não conheci Carlos Paião, pelo que perdoarão algum comentário mais afetivo, dada a evidente admiração que tenho por este rapaz, permitam-me chamá-lo assim. É possível perguntar como é que alguém que não é muito velho possa ter estes interesses pela música de há 30 anos atrás. Mas pensar que Carlos Paião desapareceu com mais de 3 anos de vida da idade que eu tenho hoje, só faz ter coragem e ânimo e ser grato à memória que dele emana. Quis que o meu trabalho obedecesse a 3 objetivos. Primeiro, não cair no lamento recorrente perante uma morte precoce. Bem sabemos, como dizia Fernando Pessoa, morrem cedo os que os deuses amam. A sua vida foi tão cheia de generosidade e de graça. E toda a gente se lembra do Serafim Saudade e do Vamos Lá Cambada. E mesmo os que não têm voz, não precisam de se preocupar. Ponham o microfone à frente, muito disfarçadamente, vão sorrindo que é para a gente lá presente não notar, tudo em playback. Carlos Paião só pode ser recordado com alegria. É um desejo que mantenho e manifesto. Lembrem-se e recordem-no sempre com alegria e ternura, não pelos boatos e pela tristeza do seu desaparecimento. O outro objetivo foi o de inserir o homem na época. Na efervescência da música pós-25 de Abril, Paião marcou a diferença e a coragem nas suas composições. Canções ligeiras, fados, marchas, canções para crianças e para festivais e para tantas vozes. Amália, Ana, Alexandra, Cândida Branca Flor, Joel Branco, Hermano José, Florência, Lenita Gentil e outros mais. Foi, em minha opinião,
o continuador do burilar da língua portuguesa de Alberto James e o atualizador dos grandes melodistas do século XX. O terceiro objetivo foi talvez o mais ambicioso: não cair no lugar comum do que se tem dito desde sempre, mas vê-lo noutra perspectiva, no contexto da música portuguesa, fazendo notar que a sua obra é viva e vivida, e a prová-lo são as constantes versões às suas cantigas. Finalmente, chamo a vossa atenção para o nosso esforço em recolher a discografia e em reproduzir alguns textos inéditos. O esforço no seu conjunto não seria possível sem a colaboração da professora Ofélia e do capitão Paião e da doutora Zaida, a quem sou profundamente grato. Também à âncora, que persiste na sua obra cultural, muito obrigado por tornar possível mais este trabalho. E depois dispor da apresentação de um trabalho meu cuja baquimetria, minha e nossa referência, sensibiliza-me e também responsabiliza-me. O único propósito da vida é servir o género humano, disse Tolstói. Penso que Carlos Paião foi um homem bom. Dizê-lo é fácil, não é fácil ser. Generoso e talentoso, humilde e genial, é para mim uma lição de vida que quis partilhar, ao meu jeito, com a minha pesquisa, com as minhas limitações e com todos os que são gratos à sua memória. Por isso disse que a vida o silenciou apenas por uns instantes. Este livro iniciou-se na memória mais remota que tenho das canções infantis que guardo no meu passado. E vem-me ao pensamento estas palavras do amigo Fernando Pessoal Berqueiro: se eu morrer novo, pensem que vivi como uma criança. Uma explicação final pelo título descaradamente roubado ao último trabalho de Carlos Paião. O intervalo é um merecido descanso do artista para a apoteose final. Creio que a apoteose final de Carlos Paião é hoje um reconhecimento agradecido e afetuoso perante a obra do artista e o homem com sorriso de criança e alma de sábio.